Vamos lá para Daniel. Deixa eu só. Vamos lá. Daniel, capítulo 10, verso 14, a gente parou aí na... E o verso 14 diz, ainda Daniel continuando a visão, agora vim para fazer entender o verso 14, o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes, ou seja, futuro. Então, o anjo Gabriel, que apareceu para Daniel, ele vai agora revelar o que há de acontecer no futuro aí, né, no futuro próximo. Deuteronômio capítulo 31, lá no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 31, o verso 29, Deuteronômio 31, verso 29, a palavra do Senhor vai dizer assim: porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Interessante aqui, porque Moisés vai falar a respeito do futuro deles, né, do povo de Israel. Então ele vai falar sobre o futuro, Deus revelando aí, e infelizmente não era uma maldição. E ele alertou o povo a respeito disso. E isso é muito comum na palavra de Deus. Quando Deus vai falar com Abraão, em Gênesis capítulo 15, ele chama Abraão, o capítulo 15, verso 12 de Gênesis, Deus também vai falar para o povo de Israel. Ele chama Abraão, o povo de Israel nem existia ainda, a verdade era essa. Após o pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, assim, Isaac, Jacó, nem tinha nascido ainda, José do Egito, nem tinha aparecido, e Deus já falou para Abraão que a descendência dele seria escravizada por 400 anos. Então, Deus alerta e fala sobre o futuro daquilo que haveria de acontecer. Um pouco antes, questão de Sodoma e Gomorra também, que a gente já viu, Deus falou para Abraão a respeito de Sodoma e Gomorra, tudo que haveria de acontecer. Deus não se incomoda em revelar o futuro para as pessoas. Tanto é que ele revelou para nós aqui o que nós, no caso, muitas coisas já aconteceram. Lembrando que para Daniel, toda essa percepção, nós vamos ver a riqueza de detalhes aqui, nada tinha acontecido, porque Deus não queria que houvesse uma sombra de dúvida. Quando ele chega no verso 15, ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Ou seja, a Daniel abaixa os olhos, a presença de Deus ela traz isso. Ezequiel capítulo 24, Ezequiel capítulo 24, pega a sua Bíblia aí. Ezequiel capítulo 24, o verso 27 de Ezequiel, ele vai descrever a respeito da presença. Ó, o verso 27. Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficará mudo. Assim lhe servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Então, assim, a vergonha nos cala, né? A vergonha, ela geralmente age assim na nossa vida. Foi quando aconteceu o Zacarias, quando lá em Lucas e Mateus, Deus vai falar a história de Zacarias,
E aí o anjo fala, ó, você vai ter um filho, aí ele ficou no coração duvidoso e acabou ficando mudo até o dia do nascimento do menino. E aí ele voltou a falar. Ah, o inimigo, ele sempre, não o inimigo, né? A realidade da nossa vida é quando a gente falha, geralmente ficar calado, porque não tem o que falar. Quando Daniel vê o anjo, Lucas capítulo 1, pega a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 1, o verso 20, ele vai falar exatamente isso aí que nós acabamos de falar. Lucas capítulo 1, o verso 20, quando ele fala assim, ó, é, Deus falando para Zacarias, só para confirmar, Toda, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. E realmente se cumpriu. Zacarias teve um filho na velhice, ele e Isabel, não só um, mas dois, assim como foi no caso de Abraão e Sara, os dois tiveram filhos na velhice, e Isaac também, e Rebeca, os dois tiveram filhos na velhice. Então, a palavra do Senhor vem se cumprindo assim. E diante da verdade de Deus, a, a postura de Daniel foi, sim, é, de constrangimento, de incapacidade, de inoperância, porque ele pôde ver, e como foi Isaías, quando viu a glória do Senhor, Isaías capítulo 6. Aí o verso 16 vai falar exatamente isso. Ó. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então ele tem aí novamente a aparência do anjo diante dele. Então passei a falar e disse: aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Então, assim, novamente, esse a, a nossa proximidade deste mundo sobrenatural parece que nos rouba força, né? É, a presença de Deus nos constrange de tal maneira que é impossível ficar em pé diante da glória do Senhor. Isaías capítulo 6, como nós já vimos, pode abrir sua Bíblia aí, Isaías 6, o profeta vai descrever exatamente isso no verso 7. Isaías 6, capítulo 7, o verso 7. Capítulo 6, Isaías, verso 7. E no momento em que o anjo tocou Daniel, ele começou a falar, mas ele sentiu o seu corpo perdendo muita energia, porque assim, né, não tem a, a, a presença de Deus, ela dissipa as trevas sobre as nossas vidas. O verso 7 ele diz: com brasa tocou a minha boca, e diz: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que tremendo, né? Jesus é essa brasa viva. Nossa, eu creio que isso é tão tremendo porque, olha só, quando nós falamos dos serafins, e esses serafins, ele glorifica Deus, mas a santidade é tão tremenda que, ó, o verso 7. Então, um dos serafins voou para mim, ou seja, ele sai do trono de Deus, e é poucos os textos que vão falar sobre isso, a saber, só esse aqui, e um serafins que está lá para adorar 24 horas o Senhor, voou até Isaías, e ele trazia na mão uma das brasas vivas que tirou do altar com uma tenaz, é, fervendo lá uma brasa viva. Ele pega essa brasa e toca em Isaías.
quando lá em Apocalipse fala sobre o incenso do Senhor, do altar de Deus, né? A, a gente vê aí o efeito da purificação de Deus aí sobre a vida de Isaías. A iniquidade dele foi tirada. Lembra, na última aula nós só vimos isso em Zacarias, quando ele vê lá o formato de uma mulher com asas de cegonha, que ele chama de iniquidade, e aí ele leva voando, e essa iniquidade estava sobre a vida de Isaías, na verdade, sobre a vida de todo ser humano caído. Todo ser humano caído, ele foi tocado aí pela, é, no caso, né, a presença de Deus e santificou. Hoje nós temos o Espírito Santo, essa é a grande diferença. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele que nos santifica. A palavra do Senhor nos santifica. Quando nós lemos em Romanos, pega a sua Bíblia aí, e é tão tremendo, a palavra do Senhor está perto de nós. Em Romanos capítulo 10, ele fala exatamente isso, né? O verso 8 de Romanos 10, porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E aí ele vai falar, se confessares com a tua boca Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E ainda ele continua no verso 3, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tremendo isso. Então, a palavra do Senhor, ela vai trazer essa função que abraça os serafins. É tão tremendo porque foi a primeira vez que a palavra de Deus fala sobre um serafim saindo do altar de adoração de Deus, e parece que ele tem duas funções, né? Essa de adorar a Deus e purificar a vida das pessoas. A palavra de Deus ela é muito rica. Então, tudo isso que nós estamos vendo e falando, o que nós temos que entender é que muita coisa a gente não sabe. A verdade é essa. Tudo que a gente fala, a nossa percepção, uma percepção caída, humana e limitada. Nosso cérebro é assim, é infinitamente pequeno. É como nós falamos, é como é uma formiga querendo falar como é um ser humano. Essa é a visão dela de mundo. E lógico que isso infinitamente maior é eu tentar falar de Deus, não tem nem comparação. Mas aí a gente vê no verso 16, voltando para Daniel, que ele vai perder as forças e sentir dores, né? E não ficou força alguma sobre ele. Quando nós falamos da ceia, e aí 1 Coríntios 11, você pode pegar a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 11, a ceia do Senhor, ela tem esse alerta sobre nossa vida. Por quê? Toda vez que eu e você tomamos a ceia do Senhor, é um momento de reflexão, um momento de pensar aí. Quando chega o verso 30, a falta de discernimento em nossa vida, não que Deus quer nos acusar ou nos condenar, mas Ele nos dá a oportunidade na ceia de rever algumas coisas em nossas vidas. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que morrem ou dormem. O verso 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Então, tudo aquilo que o mundo vive, a gente leu sobre Romano, esses, anteontem também, ele fala que as coisas ruins vão acontecendo em nossas vidas por falta do distanciamento do Senhor. E aí Deus vai, vem para cá sobre nós, trazendo em nossa mente, nossa consciência, aquilo que é bom, que é puro, que é santo, que é agradável, como disse em Colossenses, nas nossas vidas. Então, Jeremias 1 ainda, vamos voltar lá para Jeremias, capítulo 1, verso 9. Jeremias vai ter a mesma. É, Jeremias, capítulo 1, o verso 9. Jeremias vai ter a mesma situação que Isaías, que Daniel, que Paulo, nós já vimos isso, entre outros. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, hoje, então, o verso 8 diz: Não temas deles, porque eu sou contigo para livrar disso, Senhor. Deus dá uma ordem para Jeremias e o medo toma conta de Jeremias. E aí Deus coloca na boca dele exatamente o que deveria falar. Não é uma preocupação necessária nossa aí. Então, assim, esse povo, na presença do Senhor, assim somos nós, né? Quando nós estamos na graça do Senhor. Hoje, tudo isso é bem diferente, porque a graça, ela, ela é o nosso escudo contra a ira do Senhor. Aqueles não tinham escudo nenhum contra a ira do Senhor, porque eles viviam no pecado, no meio de um povo de lábios impuros, e ele mesmo tinha lábios impuros, de Isaías. O verso 17, ele já vai dizendo assim, ó, como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Ou seja, Daniel se sentia totalmente desprovido de força, de energia, e ele vai me perguntar como é que o meu Senhor aqui, ó, pode falar com o meu Senhor, porque como é que Deus pode falar com Jesus, com os anjos, e ele está ali no meio ali. Então não tem como ele ter forças, ele ter. Vamos imaginar que todas as visões que Daniel viu, nós estamos falando aí de 2.500 anos atrás. Tudo que ele entendia, e a gente vai ver, tem várias visões, são coisas assim que, gente, é algo assim que não tem como entender. Êxodo 24, pega a sua Bíblia em Êxodo 24. O nosso entendimento das coisas de Deus, hoje é mais fácil, porque a gente já está ali no bico do corvo, né? Nós estamos ali na reta final, ou seja, não tem muito de diferente para acontecer. Êxodo 24, verso 10. Né? Se hoje falar de internet, que a gente conversa com uma pessoa do outro lado do continente, a gente vê, a gente fala, tem o holograma, as pessoas estão assim cada vez mais, até o teletransporte, eles já estão estudando tudo, é uma coisa assim que isso, nossa, televisão, tudo isso que a gente vive hoje, toda essa tecnologia, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, quando a ciência se multiplicar, o amor vai esfriar. E, infelizmente, tem esfriado. Mais Êxodo 24, verso 10. E viram Deus de Israel, sobre cujos pés havia como um pavimento de pedras de zafira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então, olha só, quando Deus vai falar com Moisés, e aí
ele sobe, né? Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 dos anciões de Israel subiu no monte, e ali Deus faz aliança. E aí todo o povo viu, né, o Deus de Israel sobre cujos pés havia como pavimento de pedra de safira. Ele não sabe o que estava vendo, então ele começa a descrever o que ele entende que mais perto chegou, né, como que se parecia com o céu na sua claridade. E ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam, se alegraram. Né? Então o Senhor disse a Moisés, aí ele vai descrevendo isso aí. Só o verso 17, ainda do capítulo 24, ele vai dizer assim, ó, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cimo do monte, os olhos dos filhos de Israel, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, entretanto, pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. É algo tremendo, porque o alimento de Moisés foi a glória e a graça de Deus, durante 40 dias e 40 noites. E é isso que Jesus fala, que nem só de pão viverá o homem, mas da graça e da glória do Senhor. Voltando aí, o verso 18, e aí depois, a Isaías, a gente já viu isso aí, quando Isaías vê a glória de Deus também. Então você vai fazendo uma coletânea das visões do trono de Deus para entender mais ou menos. Isaías 6:1, quando diz, no ano da morte do rei Uzias, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, e 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós falamos sobre o pecado que atinge o mundo, isso não é mentira, isso é fato. Mas uma coisa que nós temos que entender, a glória do Senhor é maior do que toda ação do inimigo no mundo. Né? Isso é o mais importante, porque a glória do Senhor enche toda a terra. E as bases do limiar se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, assim, a glória do Senhor está aqui, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa descendência. É maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, como diz o profeta. E aí o verso 18, ele continua. Então tornou a tocar-me aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Então parece aqui que novamente Daniel estava lá precisando, assim como nós vimos, Elias, ele comeu um pão, depois comeu outro pão e se fortaleceu. Isaías capítulo 35, Isaías 35, verso 3 e 4, vamos ler lá, Isaías 35, essa questão de nós sermos fortalecidos pela palavra do Senhor é algo muito importante, porque é ela que nos fortalece. O pecado nos rouba essa energia, como nós lemos lá em 1 Coríntios 11. Então, assim, nós vamos enfraquecendo, doentes, e por fim, esse é o papel de Satanás, matar, roubar e destruir. No capítulo 35 de Isaías, o verso 3 e 4, ele diz, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem e a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Amém. Há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá ânimo e força para acordar todos os dias e viver a graça do Senhor. No verso 19,
voltando em Daniel, e disse: Não temas, homem muito amado. Pode, todo mundo que recebe a graça do Senhor é amado de Deus. Paz seja contigo. Ser forte. A ênfase da palavra do Senhor, quando aparece duas vezes a mesma palavra, é que ela já está determinada. Por isso que você vai ver sempre na sua Bíblia repetição de palavras. Toda vez que uma palavra é repetida, é porque ela já está determinada. Foi o mesmo caso que aconteceu quando a, o, o ajudante lá de Xerxes, lá do rei Assuero, no caso de Esther, e aí Amã lá, ele olha, e aí ele vê o rei, e ele viu que o rei a morte dele já estava determinada pela fala dele. Assim é a palavra do Senhor. Então, toda vez que ela repete, ela está dizendo que não há como mudar aquilo que Deus já determinou. O verso 19 vai falar exatamente isso. Em Juízes 6, pega a sua Bíblia aí, Juízes, lá no Velho Testamento, Juízes, capítulo 6, bom, o verso 23 de Juízes 6, 23, então, a palavra do Senhor, isso, 6, 23, ele vai dizer assim, ó, Juízes 6, 23. Então, entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, lá em Jericó, e a seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Ou seja, eles cumpriram aquilo que eles falavam lá atrás, quando a primeira vez que os espias aparecem em Jericó, eles tiveram a ajuda dessa prostituta, Raabe, que depois é dela que vem a linhagem de Jesus. Quando nós lemos lá em Mateus, nós vamos ver que Deus nunca se incomodou como era o meu passado ou o seu passado. O que Deus quer é o nosso futuro com Ele. Isaías 43, quando você lê Isaías 43, isso fica bem latente. Isaías 43, o verso 1, Isaías 43, 1, exatamente aí, ó. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, teu nome, tu és meu. Nossa, isso é tão tremendo, tão tremendo. Quando você lê Isaías 41, o verso 9, tem uma promessa aqui, uma das promessas que eu mais amo na palavra do Senhor. E Deus vai falar com ele, eu falo, ó, tu a quem tomei da extremidade da terra, chamei dos seus cantos mais remotos, a quem diz, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É um tremendo, né? Uma promessa de Deus. Ele nos escolheu. Certamente não nos rejeitará. Josué 1,6, e também aí, novamente, Josué 1,6, todos esses textos que nós estamos lendo aqui, vai falar sobre essa promessa do Senhor. Pode ler aí, Josué capítulo 1, verso 6. Ser forte e corajoso. A palavra do Senhor é uma promessa aí, né? Ser forte e corajoso. Né? Pois eu estou contigo, e farás este povo herdar a terra, sob juramento prometi dar aos teus pais. Então ele já fala aí, ó, ser forte, filho, corajoso, eu vou contigo. Nós lemos sobre isso quando o anjo aparece para Gideão e ele fala, homem muito corajoso de Deus.
Então, assim, eu podia ler vários outros textos. Vamos ler um Novo Testamento, 2 Coríntios 12. Pega a sua Bíblia aí, só um texto aí, no Novo Testamento. A gente tem lido tanto, a gente vai ler bastante ainda no Novo. Mas em 2 Coríntios 12, verso 9, o verso 9 aí da sua Bíblia, ele traz essa promessa. Então ele me diz: a minha graça, quando ele aparece para Paulo, te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então, a nossa fraqueza aos olhos do mundo é a nossa vitória diante de Deus. Parece hoje que você ou eu possamos estar fracos diante das situações, mas pode ter certeza, a vitória já é sua em nome de Jesus. E aí ele chega no verso 20, e ele disse: sabes, pois, que eu vim a ti, e tornarei a pelejar contra o príncipe. Lembra o principado que lutou com ele para impedir de ele receber essa palavra do Senhor? O príncipe da Pérsia. Saindo, eis que virá o príncipe da Grécia. Como se não bastasse um demônio vindo da Pérsia, tem outro que vai vir da Grécia. Ou seja, essa batalha espiritual, né, interfere aí de nós recebermos a atrapalha. Não é que não, impede, ela atrapalha aí. Às vezes você ora e uma resposta está demorando aí. Existe uma batalha no reino sobrenatural, tenebroso, como diz Efésios capítulo 6, quando Paulo vai falar isso, a gente já leu isso. Então, existe aí uma batalha nesse mundo que nós não vemos, graças a Deus. Deve ser alguma coisa horrenda, algo bem sanguinário mesmo, e uma batalha ali. Como essas coisas acontecem, também não sei, mas eu sei que a palavra de Deus descreve essa batalha ali, que impede desses anjos trazer a mensagem de Deus. A mensagem de Deus vem a quando ele aparece ali para Moisés e tudo. Eu não sei se existe uma batalha ali, porque Deus já vem direto. Então, né, não tem, tipo, por exemplo, é o chefe maior de tudo ali chegando. Não sei se alguém se atreve a parar no meio do caminho. Acredito que não. Mas quando o mensageiro traz uma mensagem de Deus, essa aí é a dificuldade. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, continuando falando sobre essa batalha espiritual. Ó Pai, quero agradecer por esse dia, pelo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoe o teu povo, nos abençoe, ó Deus, segundo a tua graça e a tua grandeza, para que possamos viver todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, nesse dia, no porvir, até o teu retorno. Deus abençoe, amados. Em nome de Jesus, viu?